Vereador Dr. Vinícius Gratti, primeiro secretário ad hoc, chamada de verificação de quórum. Vereador André Von Zuben. Presente. Vereador Ângelo Barreto. Presente. Vereador Antônio Flores. Ausente. Presente. Perdão. Vereador Arthur Orsi. Presente. Vereador Aurélio Cláudio. Presente. Vereador Campos Filho. Presente. Vereador Carlão, do PT. Ausente. Vereador Carlinhos Camelô. Presente. Vereador Carmo Luiz. Ausente. Vereador Cid Ferreira. Ausente. Vereador Sidão Santos. Vereador Sidão Santos. Ausente. Vereador Edson Ribeiro. Presente. Vereador Francisco Paixão. Presente. Vereador Gilberto Vermelho. Sempre presente. Sempre presente. Vereador Gesiel Silva. Presente. Vereador Jorge da Farmácia. Presente. Vereador Jorge Schneider. Ausente. Vereador Luiz Cirilo. Presente. Vereador Luiz Lauro Filho. Ausente. Vereador Luiz Rossini. Ausente. Vereador Marcos Bernardelli. Presente. Presente. Vereador Pastor Elias Azevedo. Presente. Professor Paulo Búfalo. Presente. Vereador Paulo Galtério. Ausente. Vereador Pedro Tourinho. Presente. Vereador Professor Alberto. Presente. Vereador Professor Ronaldo. Presente. Vereador Rafa Zimbaldi. Presente. Vereador Roberto Alves. Ausente. Vereador Tiago Ferrari. Vereador Tiago Ferrari. Só faltava vocês saírem. Ausente. Vereador Tico Costa. Presente. Vereador Vinícius Gratti. Presente. Vereador Zé Carlos. Presente. Não, já estava na porta. Senhor presidente, são 23 os vereadores presentes na sessão. Com 23 vereadores presentes, há quórum. Eu gostaria de ressaltar e cumprimentar o vereador Arthur Orsi, que, vislumbrando talvez a ausência da maioria para a continuidade da sessão, não titubeou em solicitar a verificação de quórum. Bem-vindo ao clube, vereador. Não havendo mais vereadores a discutir em votação. Só uma questão, vereador. Quero colocar que o vereador Arthur já faz parte do clube do vereador Bernardelli há muito tempo, é o PSDB, então não precisa dar boas-vindas, porque ele já está lá. Muito obrigado. Vereadores favoráveis dirão sim, contrários não. Doutor Vinícius Gratti, primeiro. Para discutir, vereador Paulo Búfalo, tem até 10 minutos para discussão. Bom, senhor presidente, eu venho debater novamente esse veto e avalio que a casa ganha no debate, mas não está conseguindo acumular nas decisões de fato. E eu quero retomar o tema trazido pelo nobre vereador Arthur Orsi, desse monopólio do conhecimento que, de certa forma, o Executivo tem reivindicado em seus pareceres. Analisando as legislações aqui de que trata o projeto do nobre vereador Zé Carlos, nós vamos perceber, em primeiro lugar, que duas dessas legislações sofreram vetos pelos executivos anteriores. Uma do nobre vereador Cirilo e a outra do nobre vereador Flores. E, em ambas ocasiões, essa casa derrubou esses vetos. Isso avaliando o conteúdo. Não é necessário declinar, são situações de veto de legislações que agora tratam o projeto, que foram vetados na sua origem e os vetos foram derrubados. Aqui tem duas situações. A outra questão é o seguinte, e aí como presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui na casa, eu tenho que destacar,
boa parte dessas legislações previstas aqui, elas estabelecem normas para acolhimento, para estabelecer condições de acesso, ou seja, de acessibilidade, condições e direitos de pessoas com deficiência. Aqui, vários dos temas, como locais previstos em teatros para pessoas cadeirantes, a questão do atendimento com cardápios em braille para pessoas cegas, enfim, um conjunto de outras legislações. Então, o que nós estamos tratando aqui no projeto do nobre vereador, de certa forma, é restabelecer um direito que essa casa, no final de 2013, ao votar o projeto do Executivo, acabou retirando. Então, nós falávamos aqui da possibilidade da fiscalização pelo PROCON. No entanto, o projeto, ou melhor, a legislação em vigor, de fato, ela não revoga na totalidade as legislações, dependendo da interpretação que se fizer. Mas aí, ao dizer que ela revoga as disposições em contrário, no que diz respeito aos parâmetros técnicos, ela diz o seguinte: ficam revogadas as disposições em contrário, o artigo 6º, estabelecidas na legislação consumerista municipal, apenas no que se refere às especificações técnicas, ao padrão de tamanho e fonte dos cartazes e as penalidades aplicadas. Ou seja, tudo vai ficar a ementa e o número da legislação, só que sem qualquer instrumento, nem para o PROCON e nem para essa casa, nem para a pessoa beneficiada pelas legislações poder chegar lá e reivindicar. Eu quero aqui um cardápio em braille, porque existe a legislação. Só que o cidadão vai dizer, olha, a legislação, ela nos seus parâmetros técnicos, enfim, ela foi revogada em 2013, enfim. No caso, o estabelecimento, ele está correto em reivindicar essa situação. Por isso, nobres vereadores, seria muito adequado que nós pudéssemos derrubar esse veto em tela. Agora, como nós já pudemos ver no primeiro veto, não há disposição da casa em contrariar o Executivo aqui. Quer dizer, há um trabalho muito profícuo do líder de governo na casa, vereador Rafa Zimbaldi, do vice-líder, vereador Bernardelli, Marcos Bernardelli, em manter a base muito fiel a essa situação. Agora, eu quero voltar ao tema que eu já trouxe na tribuna anteriormente. Essa situação específica, nobres vereadores, não tem a ver só com o veto do Executivo, as justificativas que o Executivo dá. Tem a ver com uma legislação que essa casa aprovou. O nobre vereador José Carlos está retificando um erro que essa casa cometeu. Deixemos, então, o Executivo de lado e as nossas relações de oposição ou de situação com o Executivo e façamos a nossa tarefa de reverter aquilo que é de nossa responsabilidade. Portanto, a forma de nós fazermos isso é derrubando o veto do Executivo, derrubando pela fragilidade dos argumentos, derrubando pela necessidade dessas legislações que, por quase 2 décadas, trouxeram direitos fundamentais de pessoas com deficiência, direitos fundamentais do cidadão como consumidor, ao ser atendido no estabelecimento bancário, no estabelecimento comercial, ou
derrubar também o veto pelo erro que nós cometemos em 2013, ao aprovar o projeto do Executivo que revogou essas legislações. Por isso, novamente, é preciso derrubar o veto, votarei contrário ao veto e gostaria de poder contar com outros parlamentares dessa casa restabelecendo o projeto do nobre vereador. Finalizo dizendo o seguinte: a casa, por 2 momentos, pelo menos, demonstrou essa autonomia. Nessas legislações aqui que nós estamos tratando, que o projeto do nobre vereador restabelece. Então, não será nada inédito, não será nada novo. Basta derrubarmos esse veto também, que nós estaremos restabelecendo as legislações numa condição que os parlamentares de legislaturas anteriores já fizeram. Então, vamos votar para derrubar o veto e pedir aqui um apelo, inclusive, à base de sustentação. É necessário aqui que isso seja feito para corrigir um erro que nós cometemos. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Não havendo mais vereadores a discutir, em votação. Vereadores favoráveis ao veto total dirão sim, contrários não. Primeiro secretário, Dr. Vinícius Gratti, chamada de votação. Vereador André von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, não. Vereador Antônio Flores. Vereador Antônio Flores, como vota? Sim. Vereador Arthur Orsi. Não. Vereador Aurélio Cláudio. Sim. Vereador Campos Filho, presidente, não vota. Vereador Carlão do PT. Ausente. Vereador Carlinhos Camelô. Ausente. Vereador Carmo Luiz. Ausente. Vereador Cid Ferreira. Ausente. Vereador Sidão Santos. Ausente. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Francisco Paixão, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Bernardelli, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, não. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, não. Vereador Professor Alberto, ausente. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. E vereador José Carlos, não. Senhor presidente, 14 votos favoráveis ao veto e 5 votos contrários ao veto. Com 14 votos favoráveis, portanto, está mantido o veto total. Item 3, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei 317/13, processo 214.415, de autoria do vereador Zé Carlos, que dispõe sobre o processo administrativo a ser aplicado no cumprimento da legislação municipal que está submetida à fiscalização do PROCON local. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para pedir tempo na pessoa do presidente, Dr. Luiz Cirilo, para exarar o parecer. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade indica o vereador Rafa Zimbaldi. Vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, Vossa Excelência tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, Quero vereador. colocar que eu não entendi bem. A comissão não discutiu esse posicionamento Na ainda. palavra do presidente, doutor Luiz Cirilo, a comissão já Senhor estaria presidente, pela apta a exarar ordem, o eu parecer. também não fui ouvido, senhor presidente. Eu acho que está... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Eu já sei que o vereador Arthur Orsi e o vereador Pedro Tourinho vão votar contrário ao veto. E os demais vereadores vão votar, porque nós já discutimos, os projetos anteriores são semelhantes. Vai dar, está mantido... Com parecer favorável da maioria, Senhor vereador... presidente, pela ordem. Eu Pela não, ordem. eu não sei se o vereador Luiz Cirilo desenvolveu técnicas de leitura de pensamento, porque ele está afirmando que ele já sabe a nossa posição antes da gente ter discutido o projeto. Eu quero colocar que isso é muito sério. Isso é muito sério, porque é o seguinte, os nossos posicionamentos são previsíveis, posto que estamos na base, na oposição, claro, mas se isso for motivo para a gente encerrar as discussões que são regimentais, necessárias nessa casa, a gente não precisa nem montar a sessão, porque o governo tem maioria mesmo, né? Então, eu acho que é complicado a essa prerrogativa aí é do presidente da comissão de Senhor Constituição. presidente, Pela ordem. o vereador Pedro Tourinho é um vereador que muito contribui com a Comissão de Constituição e Legalidade. Muito. Razão pela qual esse presidente, a um pedido verbal dele no microfone à parte, requer o prazo de 5 minutos. Tá bom? Portanto, a sessão está suspensa por até 5 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Luiz Cirilo. Depois da Comissão de Constituição e Legalidade cumprir democraticamente o que o regimento prevê, que é o tempo regimental para discussão, eu mantenho a indicação, vereador Rafa Zimbaldi. Vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, tem a tribuna para exarar o parecer. Presidente, o parecer é favorável ao veto com parecer contrário do vereador Orsi e do vereador Tourinho. Pela ordem, Com senhor presidente. parecer, pela ordem, vereador. Eu quero aqui parabenizar o vereador Cirilo, que é democrático o que o senhor acabou de fazer. Eu acho que tem que se discutir. Todas as comissões têm que se discutir. Isso é praxe e é regimental nessa casa. Entendeu? Ninguém pode adivinhar o voto dos outros, mesmo que seja contrário ou que seja favorável. Mas o direito de cada um exercer o seu voto, por isso eu quero parabenizar o vereador Cirilo. Obrigado, vereador. Senhor presidente, Pela ordem, vereador doutor Arthur Orsi. eu queria também parabenizar o vereador Cirilo pela maneira com que ele refez o posicionamento dele, mesmo porque, senhor presidente, existe um princípio que é o princípio do devido processo legal, que se aplica também ao processo legislativo, o devido processo legislativo. Se nós já pré-julgarmos, não precisamos nem de julgamento, porque aquela pessoa está claro que ele é culpado, né? Não precisaria haver processo judicial, muito menos processos legislativos. Então, senhor presidente, queria parabenizar o presidente da comissão pela atitude humilde que ele teve de vir aqui solicitar tempo, né? Depois da análise exaustiva por parte aqui da comissão, 5 minutos aqui foi uma eternidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. E o vereador doutor Luiz Cirilo mantendo essa coerência como presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, com parecer favorável. Pela ordem. Mesmo sabendo que não ia alterar em nada o posicionamento, que os dois seriam o contrário. Isso é democracia assim mesmo. Olha, senhor presidente, mas existe aqui o direito, e isso é regimental, vereador Vermelho. Se o senhor não sabe disso, é bom ler o regimento, pô. Eu acho que, vereador, pela ordem, só queria colocar que o princípio da democracia se baseia justamente no funcionamento das instituições que propiciam a possibilidade de manifestação e representação das minorias. Então, bem, que não saibam ou saibam o nosso posicionamento, não vamos abrir mão do direito aqui de discutir. É isso. Com o parecer favorável, entra em votação. Vereadores favoráveis dirão sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tem uma lista de 6 vereadores para discutir, senhor presidente. Vereador Paixão, segundo o secretário Adoc, informar os vereadores, o vereador inscrito para a discussão.
Próximo vereador inscrito para ocupar a tribuna, vereador Marcos Bernardelli. Vereador Dr. Marcos Bernardelli tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, eu tenho feito uso da palavra nesses momentos, principalmente para realçar que nas questões jurídicas, doutrinárias e até jurisprudenciais, nós estamos ou temos diversos entendimentos sobre os temas mais variados possíveis. E o veto, pelo que eu pude observar, numa rápida leitura de folhas 33, 34 e 35, não só está devidamente fundamentado, como vem embasado em decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Independente de termos o posicionamento dos nossos jurídicos, dos nossos gabinetes, que confrontam com essa decisão. O que me chamou a atenção é que, quando o veto chega a essa casa, o relator nomeado para este processo recebe os autos no dia 13 de agosto e encaminha somente no dia 25 para a Procuradoria. Isso me chamou a atenção, vereador Cirilo. Aliás, melhor dizendo, para a consultoria jurídica. Se sabedor era que competência não tinha, ou conhecimento não amealhou para o caso, fizesse o encaminhamento logo no dia seguinte ou no mesmo dia. Esses são, a princípio, os meus argumentos e votaria a favor do veto. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador. Muito obrigado. Vereador Dr. Marcos Bernardelli. Próximo vereador inscrito, vereador Paixão. Próximo vereador inscrito para ocupar a tribuna, vereador Cirilo. Vereador Dr. Luiz Cirilo tem a tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu sucintamente, de maneira sucinta, vereador Arthur, acompanho o parecer do Executivo nesse projeto e justifico que fiquei prejudicado numa melhor análise, haja vista que esse projeto foi encaminhado para a consultoria, como dito anteriormente pelo vereador Marcos Bernardelli, dia 25, sendo que no dia 13 de agosto eu despachei encaminhando ao vereador Pentorinho. 12 dias se passaram sem que a consultoria tivesse recebido. Se tivesse recebido 12 dias antes, nós teríamos um parecer da consultoria e poderia ter dado um norte diferente. Vereador. Permite uma parte? Pois não, vereador Ângelo Barreto. O parecer, eu estou entendendo a preocupação de Vossa Excelência, e acho correto, como sempre Vossa Excelência se comporta dessa forma. O parecer da Procuradoria, mesmo vindo depois, como Vossa Excelência está dizendo, o senhor tem ele aí, o parecer da Procuradoria... Não teve. Não está no processo? Não teve porque foi pedido tardiamente. E não deu tempo, segundo o procurador da casa, que eu acabei de consultar, não deu tempo da consultoria jurídica exarar parecer. Perfeito. Ficou 12 dias no estado de dormência que não conseguiu encaminhar para a Eu estou com o projeto que o senhor vai ter acesso a ele daqui a pouquinho. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Uma parte, obrigado, vereador. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Paixão. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Gilberto Vermelho. Vereador Gilberto Vermelho tem a tribuna por até 10 minutos. Terceiro. Próximo é o Ronzulli. Senhor presidente, eu queria ter posse do projeto, por gentileza, com quem estiver. Enquanto isso, vereador, me dá uma parte, rapidinho. Vereador Vermelho, dá uma parte, um minutinho só. Pois não, vereador Zé Carlos. Por isso que eu digo, senhor presidente, senhores vereadores, tempo para exarar um parecer fundamentado pela comissão, teve. Suficiente. Não fizeram? Então a culpa não é desse vereador e não justifica o injustificado que o vereador Tiago Ferrari falou. Vereador Vermelho, Obrigado. brevíssima parte. Eu só queria saber o seguinte: se houve algum tipo de descumprimento da norma regimental nessa casa,
quando da demora de alguns dias para encaminhamento deste projeto para Procuradoria, porque a gente aqui tem que trabalhar de acordo com a norma, estritamente. Eu o que me a gente tem que comprometo a fazer. colocar o senhor junto com o procurador e explicar pro senhor. Não, eu pergunto para Vossa Excelência se houve algum descumprimento da norma regimental, presidente. Não houve? Tá bom. Eu queria acompanhar o veto, uma vez que está sustentado as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Ângelo Barreto. Eu quero solicitar de Vossa Excelência que a Procuradoria da Casa possa informar se nesse projeto houve, por parte de quem estava com o projeto, o descumprimento do que o regimento interno prevê na questão do tempo de dar o parecer ou pedir parecer para a Procuradoria, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra, vereador Gilberto Vermelho. Senhor presidente, para que eu possa acompanhar o meu raciocínio aqui, eu sou favorável e acompanho o veto, uma vez que está sustentada em toda decisão dos tribunais do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Uma parte, vereador Vermelho, meu líder. Uma parte, meu líder. Infelizmente, eu cerrei minha fala. Obrigado, vereador. Vereador Vermelho. Agradeço a parte, Senhor presidente. Pela ordem, vereador. Eu queria dizer que é melhor os processos dessa casa ficarem em estado de dormência, não. É bom colocar os processos todos na UTI, porque se o projeto depois é aprovado e vai para o executivo e acontece uma aberração dessa, então é bom a gente nem despachar mais processos, senhor presidente. Felizmente, é melhor dar Rivotril para todos os processos e deixar eles dormindo mesmo, porque ver o que uma aberração dessa aqui. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Próximo vereador senhor presidente, inscrito. pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Como líder do Partido dos Trabalhadores, eu gostaria de pedir o meu tempo de liderança. Não. Vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por até 10 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, quero aqui começar a utilizar o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores para trazer uma discussão importante que começa hoje o plebiscito popular pela Constituinte. Eu não sei se os cidadãos que nos assistem na TV Câmara têm plena consciência do que se trata esse plebiscito. Esse plebiscito é uma iniciativa de mais de 400 movimentos sociais que tem abrangência de âmbito nacional e que busca oferecer à sociedade brasileira a chance de opinar sobre a importância da gente mudar o sistema eleitoral que a gente tem no Brasil. Para quem não conhece o nosso sistema eleitoral, a gente tem um sistema em que é permitido às empresas fazerem doações às campanhas eleitorais, de modo que, de certa maneira, os grandes empresários do nosso país, historicamente, são quem, na prática, abençoa ou maldiz os candidatos, determina a possibilidade de competir em iguais termos, em iguais condições, ou não, dos nossos candidatos nas nossas eleições. Isso faz com que o nosso Congresso Nacional seja, antes de mais nada, hoje, um espaço de representação dos interesses econômicos e não dos interesses políticos da nossa sociedade. A gente tem um Congresso, por exemplo, em que as 300 candidaturas mais caras de todos os partidos foram eleitos e são deputados. Dos 513 deputados, 300 foram aqueles que tiveram as campanhas mais caras dos seus partidos. Ora, veja que situação. Quer dizer, aquele candidato que tem uma militância relevante, uma representatividade social relevante, ele jamais vai ser capaz de competir com candidatos que têm uma quantia de recursos para poder dispor, muitas vezes absolutamente incomparável. E isso a gente considera um vício que, se permanece, se continua, ele pode até mesmo inviabilizar a continuidade do processo democrático no nosso país. Porque a democracia não é o regime em que se governam os direitos econômicos, os interesses econômicos, mas sim o regime em que governa a vontade do povo. E o povo, eu tenho um exemplo muito marcante, que é a desproporção de tamanho da bancada ruralista, que representa algumas famílias, algumas milhares, poucas milhares de famílias, e a bancada dos trabalhadores rurais do nosso país, que são mais de 25 milhões. A gente tem menos de 10 representantes dos trabalhadores rurais presentes no Congresso Nacional e mais de 150 deputados da bancada ruralista.
Veja se isso não é uma distorção. Permite uma parte. Poucos milhares de cidadãos são capazes hoje de fazer valer os seus interesses, sobrepondo-se a 25 milhões de cidadãos que não conseguem ter as suas demandas, as suas necessidades devidamente representadas. Eu vejo ali o meu colega de Campo Democrático Popular, professor Ronaldo, que tem no PCdoB, nós temos no PCdoB um importante aliado nessa reforma constituinte, da mesma forma o vereador Paulo Búfalo do PSOL, meu colega Ângelo Barreto do PT, e vi que hoje aqui a gente teve uma mobilização para a coleta de assinaturas. Vi que a maior parte dos vereadores, não sei se foram todos, assinou e votou, acredito, pelo sim, para que haja um plebiscito pela reforma, pela constituinte da reforma política. Esse plebiscito, então, você tem duas opções, é o sim e o não. O sim é sim, queremos uma reforma, uma constituinte, e o não é não, não queremos uma constituinte. A gente defende que as pessoas votem sim, e defende que, uma vez exposto o resultado final dessa votação, caso seja ele majoritariamente sim, e caso ele represente um contingente significativo da população brasileira, que a gente, então, tenha no nosso Congresso, tenha no Executivo Nacional, seja ele governado pelo partido que for, a sensibilidade para a convocação de uma constituinte exclusiva, na qual não poderão participar ninguém que esteja exercendo o cargo de deputado naquele momento, para que a gente possa, então, ter, de fato, um processo de, renovação na discussão política da nossa cidade, do nosso país, e 2, mudanças significativas no modelo eleitoral do nosso país. Conversei com vários vereadores aqui, de diversos matizes políticos, conversei com o vereador Marcos Bernardelli, conversei com o vereador Aurélio, vi que todos são favoráveis. Vereador Vermelho é favorável. Quer dizer, me espanta que, vendo aqui tantos vereadores dos diversos matizes políticos se colocando favoravelmente, a gente não consiga fazer isso acontecer lá no Congresso Nacional. Eu vou ceder uma parte ao vereador Ângelo Barreto, porque ele me solicitou. Não, vereador, eu penso da seguinte forma, e acho que é nessa linha que nós devemos trabalhar. Nós temos que trabalhar pelo fortalecimento das instituições democráticas. Hoje, o sistema eleitoral que nós temos hoje, e acho que é importante cada vereador, acho que o pedido de tempo que o vereador Pedro Tourinho fez como líder de bancada, serviu para dar uma quebrada nessa discussão dos vetos do prefeito, mas colocou no debate, na discussão, em pauta, uma coisa que nós precisamos pensar. Se a gente não trabalhar no sistema de fortalecimento das instituições, as pessoas, elas continuam na frente da instituição. O que é isso? Os partidos políticos não têm voz e não têm força sobre os seus filiados, sobre os seus deputados, os seus representantes. O sistema eleitoral que tem hoje, o sistema eleitoral que nós temos hoje, aonde a lei eleitoral, isso é uma opinião minha, porque alguém pode pedir para que eu explique isso que eu vou falar, e eu quero explicar com toda tranquilidade, é uma opinião minha. A lei eleitoral hoje, ela permite que as pessoas comprem voto de forma legal. De forma legal. Eu não consigo aceitar a ideia, sabendo todos nós, e o discurso que a gente faz, é que o voto tem que ser um voto consciente. O voto, para ser consciente, a pessoa não pode receber por ele para dar o voto, ou para buscar voto. Alguém pode falar, mas as pessoas, é bom porque elas trabalham, elas são contratadas legalmente, sim, mas elas são contratadas legalmente para trabalhar agora um mês só, porque antigamente era 3 meses, agora está tão difícil de fazer campanha com esse sistema que tem hoje, que as pessoas são contratadas para trabalhar um mês só, que é no mês de setembro, e se ela é contratada, ela entrou numa linha de produção. Olha o que a lei eleitoral faz. Qual é a linha de produção? Na medida que eu trago os votos, eu recebo do candidato. Esse sistema precisa mudar, meus amigos e meus colegas aqui. Esse sistema não é um sistema legal, não é um sistema de consciência. Pode ser legal, mas não é de consciência.
O voto é uma procuração em branco. E se a lei eleitoral não for de uma forma que garanta que essa procuração em branco faz com que cada representante cuide de fato da vida das pessoas, nós vamos ter cada vez mais pessoas de todos os partidos metidos na corrupção, porque o sistema eleitoral ajuda que ele participa, e cada vez menos participativo. É um absurdo a gente defender, e tem candidato defendendo, o sistema de representação. Ou seja, o povo me elege, calam a boca, porque durante 4 anos, quem sabe o que faz sou eu. Eu estou representando o povo. Esse sistema é errado. Eu tenho que ter um sistema participativo, onde as pessoas participam, o povo participa das grandes decisões daquele município. E por culpa da lei eleitoral de hoje, nós não temos isso. A Constituinte, ela tem que ser, ela é necessária da seguinte forma: o candidato a Constituinte não pode mais ser candidato. Sabe por quê? Senão ele vai fazer o que acontece hoje. Ele vai fazer mudanças na lei que interessa a ele para disputar a eleição. Qual deputado desse Congresso que tem hoje, ou deputada, que tem coragem de fazer mudanças na lei que não seja para beneficiar ele? Eu duvido. Eu vou falar de todos os partidos, inclusive do meu. Eu duvido que os caras vão fazer isso lá. Portanto, tem que ter uma Constituinte que faça a reforma política e depois, terminando a reforma política, essa pessoa não seja mais candidata, porque ela vai pensar numa lei, numa política onde sirva ao Brasil, ao Estado e à cidade, e não ele próprio ou ela própria. É isso que eu penso. Vereador Ângelo, suas palavras foram muito sábias. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador No Arthur próximo Arce. inscrito, eu cedo mais 10 minutos para o vereador Tourinho. Não tem sessão, doutor. Tem apenas Bem, mas 20 segundos, vereador. Eu não vou poder pegar os 10 minutos do vereador. Não, porque já tem vereadores previamente presidente, inscritos antes Pois do não, vereador. eu quero... Eu só queria saber se Não, foi vereador pedido... Vermelho, eu estou no meu tempo. Se o senhor quiser, pede uma parte... Vou pedir o tempo de liderança para Veja ceder para o bem. senhor. Esse é o tempo de liderança do Mas Partido dos eu Trabalhadores. quero saber se eu tenho tempo de liderança que eu vou pedir para ceder para o Tourinho. Veja bem, vereador Campos Filho, eu perdi 20 segundos. O Partido da Social Democracia Brasileira já democraticamente usou a sua liderança na Eu sessão de gostaria de reaver os meus 20 segundos que foram indevidamente tomados com uma intervenção. Pela ordem, senhor presidente. Eu estou convencido, senhor presidente, que cada vez mais nós temos que ler o regimento interno dessa casa. Porque tem vereador aqui nessa casa que ainda não sabe que o tempo de partido não pode ceder para outro. Nós temos que ler o regimento dessa casa, senhor presidente. Eu acho Boa que intenção do vereador Vermelho, eu na conheço melhor o das vereador intenções, Vermelho, o vereador na melhor das Vermelho intenções do vereador Vermelho, aparentemente demonstrou mas ele precisa ler o regimento um interno. certo desconhecimento. Pois é, eu sei disso, vereador. Conheço Vossa Excelência, mas não tem que ler mais o regimento interno. Obrigado, Eu vereador. quero, então, concluir aqui dizendo a todos que todos nós, vereadores do Partido dos Trabalhadores, estamos trabalhando arduamente pelo plebiscito popular pela Constituinte, e quero convidar a todos e a todas para que votem sim de 1º a 7 de setembro. É um momento histórico para o nosso país. Muito obrigado. Obrigado, vereador doutor Pedro Tourinho. Tempo de liderança. O próximo vereador inscrito, André von Zuben, tem a tribuna por até 10 minutos para discutir o projeto. Boa noite a todos. Venho aqui a essa tribuna para manifestar o posicionamento deste vereador favorável ao veto do prefeito, embasado em alguns aspectos que fundamentaram esse veto. O primeiro deles diz respeito a um parecer de um renomado jurista demonstrando a improcedência legal da lei que foi aprovada nessa casa. E duas sentenças proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na mesma linha. Então, isso me convence de fundamentações legais a respeito da procedência do veto. Vereador von Zuben. Mas o que... Eu gostaria só, como uma parte, pedir para que o senhor me esclarecesse o teor dessas sentenças, para que eu pudesse ser elucidado sobre elas e talvez aprimorar o meu voto. Deixa eu concluir meu raciocínio e depois, se quiser, eu concedo uma parte.
E o outro aspecto que eu reputo até mais relevante do que a fundamentação jurídica é o fato de que o PROCON Campinas seguir rigorosamente a Lei Federal 2181/97, em que as decisões administrativas proferidas pelo órgão são encaminhadas às partes através de notificação postal com aviso de recebimento. O que demonstra que, muito embora tenha fundamentação legal para o veto, ela também está apontando a preocupação do PROCON Campinas em garantir àquele que fez a sua interpelação uma resposta da forma adequada, de maneira rigorosa, como determina a lei federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador André von Zuben. Vereador Paixão, próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia. Jorge da Farmácia. O Elias depois. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. Senhor presidente, não estou querendo ser chato, mas acho que é uma coisa que nós temos que verificar. Eu tinha pedido uma questão de ordem antes, e Vossa Excelência estava conversando com o procurador, eu queria saber se, de fato, foi descumprido algum artigo do regimento interno com relação ao tempo. Não, pela consultoria da Casa, a comissão tem o prazo de até 10 dias. E o prazo... De até 10 dias. Isso, E a comissão segurou, não, além foi dos tudo 10 dentro, dias, não. Estava tudo dentro do... Segundo a consultoria, tudo dentro do prazo. Tudo dentro. Fiz essa pergunta, senhor presidente, porque como eu fiz aqui, as pessoas estão assistindo a gente pela internet, passa sem verificar, isso pode parecer que nós estamos brincando, nós estamos Entendi, mas foi tudo cumprido exatamente dentro do prazo. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de dar uma verificada no projeto, que eu não consegui localizá-lo aqui. Senhor presidente, pela ordem. Muito obrigado, vereador. Pela ordem, vereador Zé Carlos. Eu gostaria aqui de convidar todos os vereadores que amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos a 23ª audiência pública, então gostaria de fazer o convite extensivo a todos os vereadores, principalmente aqueles que têm projetos que vão ser discutidos amanhã. Certo? Ok, amanhã, 9 horas da manhã. Vereador Jorge tem até 10 minutos. Senhor presidente, analisando aqui o projeto do veto total do excelentíssimo senhor prefeito, eu venho a concordar com esse projeto e o meu voto é favorável ao veto. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo vereador inscrito, vereador Paixão. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Pastor Elias. Pastor Elias, sexto vereador inscrito, tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Senhor presidente, a minha fala vem de encontro ao projeto que está em pauta, porque nós tivemos aí várias questões referente ainda ao projeto de número 1 da pauta de hoje. Projeto apresentado, a princípio, pelo nobre vereador Zé Carlos, que sofreu, por parte do Executivo, um veto. Foi falado aqui pelo vereador André von Zuben, acerca de um posicionamento do PROCON. Eu gostaria só de fazer menção que, além da questão do PROCON que exarou, sugeriu que fosse exarado o parecer, o veto total à presente iniciativa, a questão da publicidade também, senhor presidente, uma vez que todos os interessados precisariam, então, acessar diariamente, senhor presidente, o Diário Oficial. Isso não é uma prática, infelizmente não é uma prática na nossa cidade. O cidadão, aliás, de repente até talvez entre os próprios vereadores, às vezes passa desapercebido o acesso ao Diário Oficial. Então essa é só um ponto que eu gostaria de deixar frisado e com isso, senhor presidente, eu encerro as minhas considerações. Obrigado, vereador. Não tendo mais vereador a discutir, pela ordem, vereador. Senhor presidente, eu quero fazer uma consulta à Procuradoria,
se é permitido se inscrever nos projetos antes do projeto entrar em votação, para discussão. A partir das 18 horas, a sessão fica, os vereadores ficam à disposição para escolher. Os vereadores podem, então, se inscrever para discutir os projetos. A partir das 18 horas. Sem prestar. Isso. Pela ordem. Eu solicito ao vereador Ângelo Barreto que faça uma leitura mais aprimorada e a cuidade do rendimento interno. Faça favor. Pela ordem, senhor presidente. É chamada preguiça ocular. Eu quero, pela ordem, dizer que eu vou atender o pedido do vereador Bernardelli, ficar mais atento ao regimento interno e dizer que a base de sustentação foi muito esperta nesses dois projetos de fora, que se inscreveram rapidinho, vou falar 1 minuto cada um. Isso demonstra o compromisso que eles têm mesmo com o executivo e está correto, tem que fazer isso aí. Pela ordem, senhor Pela ordem, vereador Paulo Búfalo. Quero requerer encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, vereador Paulo Búfalo, tem a tribuna por até 3 minutos. Quero fazer uma ressalva que aqui não é questão de esperteza. É uma questão de inteligência e de oportunidade para inscrição. E cumprindo o regimento interno desta casa. Muito obrigado. 3 minutos, Quero Paulo. colocar só, senhor presidente, que a definição aqui de esperteza ou inteligência não importa. O que importa para nós é que, de fato, fique evidente que a base de governo não quis permitir que nós, vereadores da oposição, debatêssemos usando de um recurso legítimo, regimental, para fazer isso, porém, acabou prejudicando a pluralidade do debate, excluindo os vereadores da oposição da possibilidade de fazer uma discussão mais aprofundada, de mais do que 2 minutinhos. Pela ordem, vereador Zé Carlos. Eu quero aqui parabenizar essa casa, apesar dos meus 3 projetos serem vetados por essa casa aqui. Até agora foram 2, vereador. Calma. Vetado não por essa casa, vetado pelo Executivo. Eu tenho certeza que os 3 serão vetados, mas dizer que hoje, às 22h15, ainda estamos em sessão, coisa rara nessa Câmara, nessa casa. Ok. 3 minutos, vereador Paulo Búfalo. Estou parabenizando, senhor vereador Vermelho. Paulo Búfalo tem até 3 digo minutos. mais, vereador Campos Filho. Se tivéssemos aqui a preservação do terceiro expediente, a gente teria discussões como essas, ricas, profícuas e relevantes para a cidade, com frequência, provavelmente chegando até as 22h15, sem grandes sacrifícios e com a possibilidade de ampliar o debate na cidade. E esta casa é uma discussão política, aqui se discute política. Vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por até 3 minutos para o encaminhamento. Senhor presidente, eu quero registrar que, além da importância dessa casa continuar em sessão às 22h15, o fato também da base de sustentação ter se dignado a vir aqui defender o veto do Executivo, porque, por vezes, os vetos passam nessa casa feito um trator e como se não tivessem aqui uma base para poder defendê-lo. Mas, apesar dos argumentos muito consistentes trazidos aqui nos poucos minutos ocupados pela base, quero dizer que votarei contrário ao veto, e votarei contrário porque o autor procurou produzir informações, procurou debater com os nobres vereadores, foi trazido aqui o argumento de que, embora o PROCON e o Executivo cumpra a legislação federal, ele deixa de cumprir o artigo 100 da Lei Orgânica, que diz que as leis e atos administrativos externos devem ser publicados em Diário Oficial do município, né? Para que produzam efeitos. Então, o Executivo, ao cumprir a lei federal, ele não se exime, não pode se eximir de cumprir aquilo que estabelece a lei orgânica do município. Por isso é que o veto não corresponde à legalidade de fato. Nós precisamos derrubar o veto para que a legislação do nobre vereador José Carlos possa gerar os efeitos resguardando o contribuinte, resguardando aquelas pessoas que, porventura, sofram uma sanção, né, que são comunicados via a correspondência, sim, mas é preciso que tenha esses atos publicados, até porque essa casa ela não recebe correspondência dessas autuações. Essa casa, o cidadão de Campinas pode acompanhar, pode fiscalizar
essas empresas no município, as empresas que estão sendo mais ou menos autuadas, justamente pela publicação em Diário Oficial. Então, a Casa não deve abrir mão desse dispositivo, por isso votarei contrário ao veto e pela manutenção da proposta legislativa aqui, feita pelo vereador José Carlos. Obrigado, vereador Paulo Búfalo. Presidente, eu peço encaminhamento de votação. Vereadores, indico o vereador Ângelo Barreto para fazer uso da palavra. Tem 3 minutos, vereador, para encaminhamento de votação. Senhor presidente, eu sugiro aos nobres colegas desta casa que usam do seu direito e poder de voto, de decisão, e possamos votar contra o veto do prefeito Jonas. O veto do prefeito Jonas nesse projeto, senhor presidente, tem demonstrado que a cada projeto que é votado aqui nesta casa, que chega lá no departamento jurídico do governo, ele é analisado de forma bastante superficial quando o projeto não tem interesse pelo Executivo. Eu acho que esse tipo de comportamento que o departamento jurídico da Prefeitura vem adotando nos projetos faz com que possa pairar desconfiança dos votos dos nobres colegas desta casa, de todos nós, nos projetos, não só que é encaminhado pelos vereadores, por esta casa, que é de autoria dos vereadores, mas de projeto que vem do próprio Executivo. Nós temos votado vários projetos do Executivo aqui. Esses projetos do Executivo que vêm para cá, que passa pela Comissão de Legalidade, eu não me lembro de ter visto qualquer parecer que seja da Procuradoria desta casa no projeto, porque é do Executivo, e muitas vezes, através do regimento que é usado nesta casa, que é o regimento de urgência, o artigo da urgência, mesmo sendo do Executivo, a Comissão de Legalidade, ela tem dado seus pareceres, muitas vezes, sem solicitar da Procuradoria desta casa. E aí, como vem do Executivo, e, obviamente, o parecer do Executivo vai ser um parecer favorável pela legalidade, vereador Vermelho, passa a imagem de que tudo está tranquilo aqui, que os votos foram tudo normais, que não tem ilegalidade. Então, é importante que, se é para adotar um critério de que os projetos dos vereadores desta casa tinha que ter obrigatoriamente o parecer da Procuradoria da Casa, e eu entendo que tinha que ter, e sou favorável que tenha, era importante que tivessem todos, por isso a gente tem que repensar essa questão do regime de urgência, é também que a gente toma cuidado, para terminar, senhor presidente, tome o cuidado também na hora de votar os projetos que vêm do Executivo em regime de urgência. Senhor presidente, é isso que eu queria dizer. Obrigado, vereador Ângelo Barreto. Em votação, vereadores favoráveis ao veto total dirão sim, contrários não. Vereador Vinícius Gratti, primeiro secretário ad hoc, chamada de votação. Vereador André Von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, não. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, não. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente, não vota. Vereador Carlão, do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, ausente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Francisco Paixão, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo. Vereador Luiz Cirilo, sim.
Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, não. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, não. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo. Professor Ronaldo, como vota? Sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. E vereador José Carlos. Sim, senhor. Sim. Senhor presidente, 17 vereadores votaram favoráveis ao veto e 4 votaram contrários ao veto, senhor presidente. Com 17 votos favoráveis ao veto, portanto, está mantido o veto total do item 3. Item 4, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei 355/13, processo 214.616, de autoria do vereador senhor Roberto Alves, que proíbe a participação de menores de idade em competições esportivas violentas no município de Campinas. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade, doutor Luiz Cirilo, para pedir tempo, caso haja necessidade, doutor, para que a gente possa exarar o parecer. Senhor presidente, pela ordem, a comissão requer o prazo de até 10 minutos. A sessão está suspensa por até 10 minutos. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Luiz Cirilo. Depois de uma ampla discussão de todos os vereadores membros da comissão, eu indico o vereador Rafa Zimbaldi para exarar o parecer. Obrigado, vereador doutor Luiz Cirilo. Vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, tem a tribuna, vereador, para exarar o parecer do item 4, veto total ao projeto do senhor vereador Roberto Alves. Favorável ao veto por maioria, presidente. Com parecer favorável ao veto por maioria, entra em discussão. Não havendo vereador... vereador, tem uma lista, eu estou inscrito, não sei se os demais vereadores abriram mão da inscrição. O Arthur Orsi é o 7º, senhor presidente. O vereador, é inscrito o vereador Paixão, vereador doutor Marcos Bernardelli. Vereador ocupado a tribuna, doutor Marcos Bernardelli. Tem a tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a matéria que tratou esse projeto de lei, por mais que possa se ter como relevante, ela confronta, vereador Vermelho, com o artigo 24, inciso 15 da Constituição Federal. E o veto tratou com verdadeira clareza esse assunto. Por isso que esse vereador votará favorável ao veto. Obrigado, senhor presidente. Parte, vereador. Obrigado, vereador Bernardelli. Próximo vereador inscrito, vereador Paixão. Próximo vereador ocupado a tribuna, vereador Luiz Cirilo. Doutor Luiz Cirilo, tem a tribuna, vereador, por até 10 minutos. Não, ela é maioria absoluta. Senhor presidente, senhores vereadores... Uma parte, vereador Cirilo. Eu não comecei a falar, depois eu permito que o senhor fale. O senhor me dá licença um minutinho. Muito obrigado, vereador Cirilo. A Comissão de Constituição e Legalidade, em 29 de outubro,
exarou parecer favorável na ocasião. Parecer esse dado pelo líder de governo, Rafa Zimbaldi. E esse projeto foi colocado em votação. E não houve, na ocasião, em razão das regras estabelecidas no regimento, que houvesse a identificação do voto. Consequentemente, passou por outras comissões e vem o Executivo Municipal, com fundamento no artigo 50 e 51 e artigo 75, e exaram um parecer fundamentando pelo veto do projeto, justificando que, embora meritório, esse projeto deveria ter uma análise diferenciada e, segundo o próprio vereador autor do projeto, que infelizmente não está aqui no momento, mas que deveria ser dada uma nova redação. E há esse entendimento hoje já do vereador autor do projeto, que esse projeto provavelmente seja reapresentado com uma nova roupagem e, com isso, atenda os requisitos constitucionais e da lei orgânica do município, razão pela qual eu acompanho o veto do senhor prefeito municipal. Uma parte, vereador Cirilo. Pois não, vereador. Obrigado, vereador. Eu só queria entender, na verdade, pelo projeto, o vereador Roberto Alves, ele não é contra que os menores, que crianças participem de aulas de judô, karatê. Ele proíbe que menores de idade participem, assistam lutas profissionais onde tenham a apresentação de lutadores profissionais. Pelo MMA, por exemplo, o UFC, é esse o intuito do vereador. Não que uma criança não possa frequentar uma aula de judô, uma aula de kung fu, uma aula de karatê. Mas a minha percepção é evitar que nas lutas profissionais menores de idade não possam participar. Exatamente. E nesse ponto de vista é que eu emiti o parecer favorável, porque eu sou plenamente favorável de que menores de idade não assistam esse tipo de espetáculo onde tem luta profissional, né, envolvida. Então, nesse sentido, é que o meu posicionamento é favorável ao projeto e contrário ao veto. Vereador Torcel, eu agradeço. Obrigado pela parte. Sempre terá a parte desse vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Próximo vereador inscrito, Francisco Paixão. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Gilberto Vermelho. Tem a tribuna por até 10 minutos, líder do PSDB, vereador Gilberto Vermelho. Senhor presidente, nós parlamentares, a gente não tem aqui a condição de vir aqui analisar um veto, sabendo que todos os parlamentares que aqui apresentam seus projetos é na condição que seus projetos sejam aprovados e sejam implementados, para que o parlamentar possa ajudar a sociedade. E eu estive conversando com dois grandes advogados nessa casa, o vereador Marcos Bernardelli e o vereador Luiz Henrique Cirilo, e foi, na questão da inconstitucionalidade desse projeto, foi decorrente, né? E conversei também com o autor do projeto, o vereador, que se prontificou a melhorar a redação desse projeto e apresentá-lo, né, assim que possível. Então, nesse sentido também, eu acompanho o veto, senhor, do Executivo e votaremos dessa condição. Obrigado. Obrigado. Vereador Francisco Paixão, próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, ocupar a tribuna, vereador André von Zuben. Vereador André von Zuben, tem a tribuna, vereador, por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Eu venho aqui para manifestar posicionamento favorável ao veto nessa matéria, tendo em vista que as alegações que foram apresentadas pelo Executivo me deixam confortáveis para manifestar essa opinião, mesmo tendo o entendimento de que a intenção do vereador foi a mais nobre possível em proteger as crianças de esportes que possam ser violentos. Mas o que mais ressalta aqui no veto é justamente o fato de que, pela Constituição Federal, para se legislar a respeito de criança e adolescente,
é competência da União e dos estados. Portanto, não caberia ao município, por mais meritória que seja a matéria, estar elaborando uma lei a respeito disso. Por isso, eu acompanho o veto do Executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por até 10 minutos. Vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu sou favorável ao veto, porque como o nobre vereador André Von Zubes, que estava falando aqui, eu vou até ler os artigos para o senhor vereador Marcos Bernardelli. É necessário destacar que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o desporto e proteção à infância e à juventude nos termos do artigo 24, inciso 9 e 15 da Constituição Federal, respectivamente, não competindo ao município legislar sobre o tema, senhor. Então, eu sou favorável ao veto pelo nosso prefeito. Obrigado. Jorge da Farmácia. Próximo vereador inscrito, Paixão. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Pastor Elias. Elias Azevedo, vereador, pastor, tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, não obstante ao mérito do projeto, mas há nas linhas da justificativa do senhor prefeito a questão do vício de iniciativa, senhor presidente. Portanto, eu declaro já o meu voto favorável ao veto, senhor presidente. Ainda, dentro da minha fala, o nobre vereador Paulo pediu uma parte e eu cedo a Vossa Excelência esse espaço. Não, eu quero dizer que, nesse caso, nobre vereador, serei favorável ao veto, até porque, com essa justificativa do próprio autor de ter que reescrever o projeto, eu acho bem adequado, porque sequer menor de idade existe ainda na legislação constitucional no país. Então, é criança e adolescente, ele precisa fazer essa referência, e aquelas questões específicas de golpes específicos que ele cita ali, me parece que direciona para determinada modalidade, sem citar essa modalidade. E aí acho que é adequado o nobre vereador fazer o acerto. Então, eu quero aqui seguir, nesse caso, o veto e vou votar favorável. Obrigado, vereador. Na fala do nobre vereador Paulo, eu encerro a minha fala, senhor presidente. Obrigado, vereador. Pastor Elias Azevedo. Encerrada a discussão. Senhor presidente, eu peço encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação. O vereador Pedro Tourinho tem a tribuna por até 3 minutos. Senhoras e senhores, colegas vereadores, quero aqui colocar que esse projeto foi votado por maioria simples, então eu não consigo ver aqui precisamente qual foi o nosso voto no momento em que foi votado esse projeto. Agora, na legalidade, é muito curioso. O vereador que exarou o parecer desse projeto na sua legalidade foi ninguém menos do que o nobre líder de governo, Rafa Zimbaldi. E ele foi seguido, na sua totalidade, pelos vereadores Cirilo, Galtério, Orsi, eu, Vinícius Gratti e Sidão Santos. Todos assinamos favoravelmente a legalidade do projeto naquele momento, o que, feito eu já coloquei antes, me faz refletir sobre quais são os artifícios e qual é a instrução que é usada nos nossos pareceres. Curiosamente, também, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, esse projeto teve parecer favorável do vereador Marcos Bernardelli. Eu, que sou também membro dessa comissão, acabei não assinando esse parecer. Não sei se ele não passou por mim ou se, quando ele passou, ele acabou entrando em votação aqui, mas o fato é que eu não votei a favor desse projeto no momento de exarar o parecer da Comissão de Cultura e Esporte.
E, então, assim, acho que esse projeto ele tem uma questão aí que, eu repito, que é o fato de que a comissão, por um longo período, se debruçou sobre esse projeto e avaliou que ele era legal, sim, senhor. Então, quero colocar que eu discordo da interpretação dada aqui pelo jurídico, mas eu quero colocar que, ao mesmo tempo, eu acho que esse projeto padece de problemas de mérito. Padece de problemas de mérito. Eu não tenho certeza se eu concordo aqui com o fato de que consideram-se golpes que possam ocasionar lesões na coluna vertebral. Estabelece algumas premissas de quais seriam essas lesões, né? Bate-estaca, pisão, tiro de meta. Eu tenho muito medo de que algumas práticas desportivas tradicionais, feito karatê, feito judô, poderiam ser incluídas aqui, nesse rol de práticas que teriam a sua tradição vetada. Eu acho que nenhuma prática esportiva deve gerar a possibilidade já consentida de lesão na coluna, mas acho que tem várias práticas de artes marciais que eventualmente podem provocar esse tipo de coisa. Eu mesmo fui praticante de capoeira por muitos anos e sei que a gente pode sofrer lesões graves nesse processo. Então, quero colocar aqui que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, nós vamos ser favoráveis a esse veto também, apesar de discordarmos do mérito do veto que o prefeito coloca aqui. A gente vai ser contrário pela questão do mérito do projeto. Obrigado, vereador Dr. Pedro Tourinho. Em votação, vereadores favoráveis ao veto total dirão sim, vereadores contrários dirão não. Primeiro secretário, ADOC, Dr. Vinícius Gratti, chamada de votação. Vereador André Von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, sim. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, não. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente, não vota. Vereador Carlão, do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, ausente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Francisco Paixão, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo, sim. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, sim. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, sim. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. Vereador José Carlos. A pedido do autor do projeto, sim. Vereador José Carlos vota sim. Senhor presidente, 20 votos favoráveis e 1 contrário ao veto. Mantido, portanto, o veto total ao item 4. Item 5, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei complementar 21/14, processo 216.635, de autoria dos vereadores Jorge da Farmácia e Tiago Ferrari, que institui o Conselho Municipal de Cultura de Paz e dá outras providências. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para pedir tempo. Dr. Luiz Cirilo, caso haja necessidade, para exarar o parecer. Senhor presidente, sempre que este presidente, enquanto esse presidente estiver ocupando a Comissão de Legalidade, sempre haverá necessidade de discussão. Eu requero um prazo de, no mínimo, de 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos.
Esse aqui, ó, ele está pedindo para retirar por falta de quórum qualificado no título cidadão campineiro. No 8, do Roberto Alves. Senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Vereador Dr. Luiz Cirilo. A comissão usou a prerrogativa da mais ampla discussão no plenário, com todos os vereadores membros da comissão, e nesse momento indica o vereador Rafa Zimbaldi para exarar o parecer. O vereador Rafa Zimbaldi, líder de governo, tem a tribuna para exarar o parecer. Favorável por maioria, presidente. Com o parecer favorável pela maioria, entra em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Marcos Bernardelli tem a tribuna por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, o parecer exarado, ou melhor dizendo, o conteúdo do veto, ele fala por si só, senhor presidente. Há aqui, estritamente, o vício de iniciativa. Por isso que esse vereador acompanhar o veto do executivo. Vereador Paixão, próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador Luiz Cirilo. Vereador Dr. Luiz Cirilo tem a tribuna. Vereador, por até 10 minutos. Quero que você fique numa parte, só para eu não fazer a parte. 11h15. 11h15. Senhor presidente... Uma parte, senhor vereador. Senhores vereadores... Pois não, Uma parte, vereador senhor presidente. Jorge. Pois não, vereador Jorge. Eu, como autor do projeto, quero dizer para o senhor que eu sou favorável ao veto. O senhor é favorável ao veto? Sim, eu sou favorável ao veto. Bom, se o próprio autor do projeto é favorável ao veto, eu acompanho o vereador autor do projeto. Uma parte, vereador Cirilo. Sou vereador, sou favorável ao veto. Uma parte, vereador Cirilo. Senhor presidente, pela ordem... ordem, vereador. Eu só queria salientar que o projeto não é mais do vereador Jorge. A partir do momento que essa casa aprova, o projeto é da casa. O projeto é do legislativo. Obrigado. A lei, ela não tem dono, senhor presidente. A lei é de todos. Queria agradecer a Vossa Excelência por esse ato de gentileza, senhor Obrigado, presidente. vereador. O senhor tem se mostrado um presidente extremamente democrático. Democracia. Eu queria elogiar, inclusive, Vossa Obrigado. Excelência, senhor presidente, porque Vossa Excelência tem tido um comportamento nesses debates extremamente importante. Sim. Um magistrado, aquele que tem com muito equilíbrio, com Senhor muita presidente. prudência, com muita responsabilidade, feito o debate legislativo transcorrer de uma forma muito natural, muito boa, muito saudável. Senhor presidente, para enfatizar o papel de Vossa Excelência nessa casa, eu queria dizer o seguinte: se eu tivesse 10 minutos na tribuna hoje... Presidente, qual a questão de ordem dele, presidente? Essa casa tem que ter Mas presidente, ele esqueceu de um presidente. detalhe. Dentre Ele está enrolando, Vossa Excelência. Todos os atributos que ele Vereador passou... Aurélio, pela ordem, senhor presidente, só queria colocar que, na verdade, apenas metade dos autores se pronunciou ao contrário, porque um dos autores, o vereador Thiago Ferrari, não pôde estar aqui para defender o seu projeto, né? Qual a questão de ordem nisso, Obrigado, senhor vereador. presidente? Obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Gilberto Vermelho. Senhor presidente, depois de quase 5 horas do mais alto grau da democracia nesta casa, quero também parabenizar a Vossa Excelência pela condução do debate hoje aqui nesta casa. E eu acompanho o veto também desse projeto, uma vez que o autor também concorda com o veto, senhor presidente. Uma parte, vereador. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Paixão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Senhor vereador. presidente, eu fiquei aqui assustado hoje. Vereador Aurélio, que foi presidente dessa casa 2 vezes, democrático, sempre deixou o debate fluir, e ele veio aqui hoje admirado com o debate que está aqui nessa casa, um vereador que foi presidente 2 mandatos aqui, e junto comigo na secretaria... Presidente, nós temos regimento, temos que respeitar o regimento. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, Paixão. Próximo vereador inscrito, ocupa a tribuna, vereador André Von Pela ordem, senhor presidente, é que tem alguns vereadores aqui que não tem costume de ficar até esse horário, senhor, entendeu? André Von Suppen tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite a todos. Antes de manifestar meu posicionamento, eu queria destacar que esse projeto que institui o Conselho Municipal de Cultura de Paz é um projeto meritório, extremamente importante para essa cidade, e nós vamos trabalhar para que ele possa retornar para essa casa, vindo do Executivo, porque
constatou-se na análise desse projeto que ele tem um problema de iniciativa, ou seja, quem poderia encaminhar esse projeto para a votação, para a apreciação dessa casa, seria o Executivo. E, portanto, iremos trabalhar para que o Executivo assim o faça. Mande um projeto no mesmo teor para que possamos votar. Como, nesse momento, ele está com problemas de iniciativa, ou seja, vindo do próprio Legislativo, o veto está sendo acatado por este vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito a ocupar a tribuna, vereador André... Aliás, vereador Jorge da Farmácia. Vereador Jorge da Farmácia tem a tribuna por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Problema, eu quero dizer que... agora, pela ordem, senhor presidente. Eu quero dizer que, assim... Pela ordem, senhor presidente. Não tem só, Jorge. Pela ordem. Vereador Jorge da Farmácia está falando até a respeito, mas a questão de ordem, ela prevalece. A questão de ordem, senhor presidente, é dizer que, felizmente, a oposição fez a base se inscrever para discutir projeto nessa casa, senhor presidente. Seja uma questão de ordem, a gente... Senhor presidente... Esse projeto é um projeto que eu acho que a gente vai ter que implantar aqui na Câmara, porque nós estamos precisando de muita paz aqui. Está muito alvoroçado, muito agitado, um querendo interlocutar com o outro, então está meio complicado isso aqui. Eu quero dizer para o senhor que é assim... A parte, vereador. A parte... Deixa eu só concluir aqui. Tá bom, mas me dê uma parte. Com certeza vou dar, porque eu sou da paz. Tanto é que eu queria implantar esse projeto de cultura da paz. Só falta aqui. ser a Leonice, mas então, da paz o senhor é. Eu quero tranquilizar todas as entidades que participou do debate, junto com o professor Lino. Nós tivemos várias audiências aqui. E é assim, essas entidades, vocês podem ter certeza que o Executivo vai formalizar novamente um outro projeto de cultura da paz e vai mandar para nós aqui e nós vamos votar. Pois não, senhor vereador? Olha, vereador, pegando um gancho na tua palavra, eu acho que a gente tem paz aqui até demais, senhor, entendeu? E eu acho que a discussão transcorreu numa normalidade. Nós estamos vivendo num momento democrático, próximo às eleições, quer dizer, aqui ninguém se degradou, nenhum... vamos dizer assim, ofendeu um ou outro. Então, eu acho que aqui é o local de grandes discussões e de grandes debates. Não tenha dúvida disso, então, mas justamente por isso que todo mundo precisa de paz, senhor vereador. Permite Obrigado. Uma parte, vereador. Permite uma parte, vereador? Permite uma parte? Pois não. Vereador, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência, falando com sinceridade, parabenizar Vossa Excelência, que sempre, às vezes que usou essa tribuna, tanto essa parte quanto essa tribuna que Vossa Excelência fala, foi para transmitir a nós, a essa casa, um posicionamento de que é com respeito humano que a gente consegue fazer o trabalho aqui. Os debates aqui de divergências, diferenças, tem que acontecer e acho que é bom porque a gente aprende com isso. Mas Vossa Excelência tem que se comportado desta forma e eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para parabenizar Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor vereador. Vereador Jorge da Farmácia, um breve à parte. Pois não, se for rapidinho, pois não. Quero colocar para Vossa Excelência que, antes de mais nada, o senhor é um vereador que é admirado por todos aqui nessa casa, porque é um vereador que tem uma postura de muita tranquilidade, de muito respeito. Ninguém aqui nunca viu o senhor se exaltar, o senhor realmente sair do sério por uma discussão, embora já tenhamos tido divergências e debates bastante importantes aqui nessa casa, em que estivemos em lados opostos. Posto isso, eu quero colocar que Vossa Excelência teve um projeto de muito mérito, e que eu sinto uma tristeza muito grande em ver esse projeto de Vossa Excelência do vereador Thiago Ferrari vetado, apesar da argumentação de Vossa Excelência, porque acho que, feito disso o vereador Arthur, esse projeto passou a ser de todos. Tem vários vereadores aqui que invejaram Vossa Excelência pela iniciativa de ter lançado esse projeto, entendendo que o senhor chegou na frente, dando uma contribuição para o debate da nossa cidade. Okay. Então, quero colocar que a gente realmente lamenta esse veto e espera que, na eventualidade do projeto ser enviado pelo Executivo para a mesma matéria ser votada aqui novamente, que ela seja votada de forma rápida e que o Executivo não vete o próprio projeto depois. Com certeza, vereador. Vai voltar e nós vamos votar. Obrigado, uma boa noite. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Francisco Paixão. Próximo vereador inscrito, vereador Pastor Elias. Tem a tribuna, vereador Pastor Elias, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Quero parabenizar o nobre vereador Jorge da Farmácia pelo
projeto apresentado, mas lembrar que Vossa Excelência tem em mãos o veto do prefeito, porque ele vem contra a prerrogativa dessa casa. Portanto, senhor presidente, eu voto favorável ao veto. Obrigado, vereador. Encerrada, portanto, a Pela discussão. ordem, Pela ordem, vereador Paulo Búfalo. Quero me inscrever para encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, vereador Paulo Búfalo tem a tribuna por até 3 minutos. Bem, venho a essa tribuna fazer um encaminhamento de votação, porque eu avalio que o empenho dos autores desse projeto foi muito relevante para que nós pudéssemos aprová-lo. Me lembro que esse plenário estava cheio, e acho que não vale só dizer para as organizações, para as pessoas que vieram aqui, ativistas da paz, fiquem tranquilos que o Executivo vai mandar um projeto aqui para casa. Eles precisavam ser chamados para ver hoje posicionamentos aqui em relação ao veto. Seria muito relevante, porque, de certa forma, esse parecer aqui, e eu quero dizer que votei, cheguei a presidir uma comissão de estudos no passado nessa casa, que avaliou, inclusive, a questão tanto da legalidade de projetos de criação de conselhos a partir do Legislativo, como também a presença de parlamentares no Conselho. E para ambas as situações, nós chegamos à conclusão que não poderia partir aqui da Câmara Municipal. No entanto, nós temos vários conselhos criados na cidade de Campinas, cuja iniciativa foi da Câmara Municipal. Então, há uma situação dúbia. Agora, votei, fiz questão de votar, já inclusive brincando aqui com os nobres vereadores. Falei o seguinte, é mais um veto que nós estamos aprovando aqui hoje, quando dá ocasião dessa questão. Então, eu quero ponderar o seguinte com os nobres vereadores. Em situações como essa, o que tem ocorrido aqui, volto lá à questão lá da minha primeira fala na tribuna, quando discuti aqui hoje. Um rigor extremo quando temas desse tipo aqui são propostos pela oposição, não tem nenhum problema e nenhum rigor da casa, da comissão, inclusive, quando tem sido proposto pela situação. Aí a situação pode vir aqui defender um projeto, mesmo sabendo que é inconstitucional, fazer mobilização, dar entrevista, falar na TV Câmara, falar com outros meios de comunicação. Agora, quando é da oposição, sequer passa da primeira análise, porque já é mandado para a Procuradoria da Câmara e já vem o arquivamento. Essa que é a lógica. Então, esse tratamento político, ele precisa ser dado no conjunto da obra aqui, porque se querem debater projeto, vamos debater, deixa para o Executivo, então, analisar todas as situações, inclusive as situações propostas pela oposição. Vou votar contrário ao veto nesse tema aqui novamente. Obrigado. Vereador Paulo Búfalo. Eu peço encaminhamento de votação. Pela ordem, vereador Pedro Torinho tem a tribuna, vereador, por até 3 minutos para encaminhamento de votação. Senhoras e senhores, colegas vereadores, quero começar aqui o encaminhamento de votação parabenizando os colegas vereadores que permanecem aqui até tarde da noite para fazer o debate político na nossa cidade. Acho que isso é uma prova de que essa casa pode e deve ser sempre o espaço das grandes discussões, o espaço em que a gente realmente avança, independente de o horário eventualmente chegar a um pouco mais avançado, para cumprir o nosso papel, né? E quero colocar aqui, feito eu já disse, esse projeto do vereador Jorge da Farmácia e do vereador Thiago Ferrari é um projeto que nos apresenta um horizonte de discussão, de debate muito interessante. A discussão da cultura de paz é uma discussão que na área da saúde
ela é central. A gente tem, inclusive, o Congresso Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, né, o Conselho Nacional e o Congresso Nacional, o CONASEMS, ele publica, ele realiza regularmente, junto aos seus congressos da cultura de paz e não violência, porque a gente entende que essa questão é uma questão que diz respeito diretamente a modos de vida mais saudáveis, mais justos, mais equitativos entre as pessoas e, portanto, modos de vida que vão produzir mais saúde, dentro daquele conceito que a gente sempre traz de saúde, de que saúde é o bem-estar, e não apenas a ausência de doença, né? O bem-estar. E aí eu não tenho dúvida que o bem-estar é fundamental. Recentemente, conversando com um doutorando que é beneficiário do programa Ciências Sem Fronteiras e que hoje se encontra em Barcelona fazendo parte do doutorado dele lá, ele relata o estranhamento dele ao utilizar um caixa eletrônico numa cidade do exterior, né? O programa Ciências Sem Fronteiras, os vereadores conhecem, é um programa brilhante do governo federal, da presidenta Dilma Rousseff, que tem mandado dezenas, centenas de milhares de estudantes para o exterior, e ele falando do estranhamento, da ansiedade que ele fica de poder sacar dinheiro num caixa eletrônico no meio da noite, caixas eletrônicos que não têm portas, que não têm barreiras, as pessoas não se preocupam, porque ali a segurança é uma realidade. E ele colocando o quanto isso é um elemento que beneficia o beneficia enquanto sujeito de estar vivendo num contexto de tranquilidade, em que a coexistência das pessoas não é pautada pela violência, pelo medo, pela ansiedade. Então, a gente entende que a iniciativa do vereador Jorge, do vereador Tiago, era uma iniciativa que buscava trabalhar essas formulações no nosso cotidiano aqui. E a gente lamenta esse veto, a nosso ver, um veto equivocado, que impede que nós, vereadores, possamos oferecer à cidade alternativas para efetivamente mudar a maneira como organiza-se a nossa sociedade aqui. Pela ordem, senhor Obrigado, presidente. vereador Pedro Tourinho. Pela ordem, vereador doutor Arthur Orsi. Senhor presidente, está encerrada a discussão? Encerrada a discussão. Agora Senhor entra presidente, em então, nos votação. termos do parágrafo 3º do artigo 178, eu solicito destaque na votação do veto, tendo em vista, senhor presidente, que o Executivo está alegando aqui que o projeto está trazendo atribuições, traz atribuições para o Executivo Municipal. Então, para que nós possamos suprimir a ilegalidade apontada pelo Executivo, senhor presidente, eu solicito destaque na votação do veto dos incisos 11, 12 e 15 do artigo 3º do projeto de lei em tela. Só, senhor presidente, para esclarecer, o regimento permite que se seja feita, mesmo no veto, a votação destacada. Eu queria só citar que o Executivo, um dos pontos alegados pelo Executivo, senhor presidente, no inciso 5º do artigo 3º, é que está aqui, estimular a criação de núcleos locais que atuem no âmbito das subprefeituras e administrações regionais, em consonância com orientações do Conselho Municipal de Cultura e Paz. Então, o Executivo está alegando que esse item gera criação e atribuições para a Secretaria de Serviços Públicos, para as regionais, para as subprefeituras. Então, tirando esse item, senhor presidente, e mais outros 2 itens, eu acredito que nós vamos conseguir daí suprimir a ilegalidade, vereador Jorge da Farmácia, e aí o projeto vai poder, de maneira pacífica e de maneira legal, poder inovar na ordem jurídica. Obrigado, então, faço vereador. requerimento de destaque, senhor presidente, Obrigado, vereador. separadamente desses 3 incisos. Tá. Em votação, pedido de votação em destaque do vereador doutor Arthur Orsi. Favoráveis permaneçam como estão. Rejeitado. Primeiro secretário, ad hoc, vereador doutor Vinícius Gratti, chamada de votação. Favoráveis ao veto total, dirão sim, contrários não, chamada de votação. Vereador André Von Zuben, sim. Vereador Ângelo Barreto, não. Vereador Antônio Flores, sim. Vereador Arthur Orsi, não. Vereador Aurélio Cláudio, sim. Vereador Campos Filho, presidente não vota. Vereador Carlão
do PT, ausente. Vereador Carlinhos Camelô, ausente. Vereador Carmo Luiz, ausente. Vereador Cid Ferreira, ausente. Vereador Sidão Santos, ausente. Vereador Edson Ribeiro, sim. Vereador Francisco Paixão, sim. Vereador Gilberto Vermelho, sim. Vereador Gesiel Silva, sim. Vereador Jorge da Farmácia, sim. Vereador Jorge Schneider, ausente. Vereador Luiz Cirilo. Vereador Luiz Cirilo, ausente. Vereador Luiz Lauro Filho, ausente. Vereador Luiz Rossini, ausente. Vereador Marcos Bernardelli, sim. Vereador Pastor Elias Azevedo, sim. Vereador Paulo Búfalo, não. Vereador Paulo Galtério, ausente. Vereador Pedro Tourinho, não. Vereador Professor Alberto, sim. Vereador Professor Ronaldo, sim. Vereador Rafa Zimbaldi, sim. Vereador Roberto Alves, ausente. Vereador Tiago Ferrari, ausente. Vereador Tico Costa, sim. Vereador Vinícius Gratti, sim. Vereador Zé Carlos. Quando o próprio autor do projeto vota sim, eu também voto sim. Vereador Zé Carlos vota sim. Vereador Luiz Cirilo também vota sim. Senhor presidente, 17 votos a favor e 4 contra. Com 17 votos favoráveis, está mantido o veto total do Executivo. Item 6, turno único de discussão e votação do veto total ao projeto de lei 133/14, processo 216.681, de autoria do vereador, líder do PSDB, Gilberto Vermelho, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disposição de telefone com ligação direta ao DISC 156 para todas as unidades de pronto atendimento, unidades de urgência e emergência, centros de saúde e correspondentes prestadores de serviço no âmbito da saúde neste município. Convoco a Comissão de Constituição e Legalidade para pedir tempo e para que possa ser exarado o parecer, doutor Luiz Cirilo. Senhor presidente, a comissão requer o prazo de até 10 minutos. A sessão está suspensa por até 10 minutos. Uma aula. Uma aula. É procurador aqui, né? Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Luiz Cirilo. A comissão, mais uma vez, usou todo o processo aí de discussão para que pudesse definir e indica o vereador Flores para que possa exarar o parecer. O vereador Flores tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão reunida exara parecer favorável ao veto. Vereador Flores. Vereador Gilberto Vereador Vermelho, Flores. Com voto contrário do vereador Arthur Orsi. Um segundinho só. E também do Pedro Tourinho. Vereador Flores, senhor presidente, pela ordem. Quem é o suplente do PSB na comissão de Constituição? É o vereador Flores. Esse vereador. Então, Vossa Excelência exarou o parecer já. Já. Como é que é o parecer, vereador? Desculpa. Favorável ao veto. Vamos ver o voto contrário. Com seu voto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela Com gentileza. o parecer favorável, entra em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Marcos Bernardelli tem a tribuna por até 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse vereador acompanha na totalidade e na integralidade o veto, senhor presidente. Obrigado, vereador Francisco Paixão. Próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, vereador Ângelo Barreto. Vereador. Aliás, desculpa. Próximo vereador inscrito para ocupar a tribuna, vereador Luiz Cirilo. Pela ordem, senhor presidente. Luiz Cirilo tem pela a ordem, tribuna. senhor presidente. Pela ordem. Era eu que estava inscrito, senhor presidente. O segundo secretário acabou de informar que era o vereador Ângelo Barreto. Foi um engano dele, vereador. Cirilo, tem a palavra. Foi um equívoco. Senhor presidente, posso falar? Pois não, 10 minutos. Senhor presidente, após analisar esse projeto, eu observei que o projeto é amplamente meritório, razão pela qual, vereador Vermelho, aproveite esse momento para cumprimentá-lo. É um projeto que iria contribuir muito com a municipalidade. Porém, por ocasião da primeira discussão, eu já apresentava que esse projeto poderia padecer de vício, porque ele traz despesas ao município. Isso eu já havia alertado. Razão pela qual foi pertinente a posição do Executivo e acompanho no sentido de votar favorável ao veto. Obrigado, vereador. Doutor Luiz Cirilo, vereador Paixão. Próximo vereador inscrito. Vereador inscrito, vereador Gilberto Vermelho, a ocupar a tribuna. Gilberto Vermelho, líder do PSDB. Vossa Excelência tem a tribuna por até 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, só Deus sabe o tanto que eu andei nas unidades de saúde. Uma parte, vereador. Eu já vou dar a parte para Vossa Excelência. Deixa eu concluir a minha Beleza, fala, vereador. eu tenho paciência, sou da paz. Não, Leonice. E verifiquei em loco a necessidade de ter mais um canal de comunicação entre a população e o Poder Executivo, especificamente a Secretaria de Saúde. Não, vamos terminar já. E quando ouvindo as pessoas conversando, senti a necessidade de apresentar um projeto onde as pessoas pudessem, principalmente os usuários, expressar a sua angústia, expressar a sua vontade de opinar pelo atendimento da saúde. Então, nesse sentido, eu havia pensado em algo no 0800 da saúde, senhor presidente. Naquele momento, eu não tinha como o projeto 0800 caminhar. Mas até então, conversando com o pessoal do 156, que já existe a estrutura pronta na Secretaria de Saúde, na Prefeitura Municipal, verifiquei a necessidade que eu pudesse, dentro da estrutura já montada, que seria o 156, criar uma fonte onde a população, até as unidades de saúde, pudesse ter essa interlocução com a Prefeitura. E, nesse sentido, nós criamos esse projeto. Projeto que, na minha consciência, no bom senso, na minha andança pelas unidades de saúde, sempre achei um projeto importante para a cidade. Meritório, conforme diz o vereador Luiz Henrique Cirilo. Mas, nesse sentido, vereadores, uma parte, vereador. Verifiquei também. Pois não, vereador Arthur Hort, eu vou dar a parte de Vossa Excelência. Muito obrigado, meu líder, vereador Vermelho. Vereador, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu, mais do que ninguém, acompanhei o trabalho de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Saúde dessa casa. Vossa Excelência visitou vários postos de saúde na cidade de Campinas. Vossa Excelência, em companhia com os demais membros da comissão, junto com o vereador Gesiel, que está aqui dizendo, e outros vereadores, vereador que é membro da comissão, o vereador Pedro Tourinho, nós percebíamos a preocupação de Vossa Excelência quando chegava na tribuna dessa casa, apontando os problemas relacionados à saúde. A justificativa do veto, vereador Vermelho, de que Vossa Excelência cria despesa nesse projeto é parecida com a justificativa do veto que o ex-prefeito Hélio deu quando eu pedi para publicar o CNPJ das empresas no Diário Oficial. O ex-prefeito Hélio, vereador Vermelho, disse o seguinte, que o projeto criava despesa porque ia aumentar a quantidade de tinta no Diário Oficial, vereador Vermelho. O senhor acredita numa coisa dessa? Eu digo agora a Vossa Excelência, o 156 já existe uma ligação direta
entre as unidades de saúde e 156. Vossa Excelência não está criando despesa, vereador. O projeto de Vossa Excelência é excelente. Obrigado, é fundamental. E eu digo a Vossa Excelência, eu digo aqui com muita sinceridade a Vossa Excelência, como líder do meu partido, vou votar contra o veto, vereador Vermelho, em solidariedade a Vossa Excelência e porque o projeto é meritório. Obrigado, o projeto vereador. Faz sentido e não cria despesa. Obrigado, vereador Arthur Orsi. Obrigado, vereador Vermelho. Eu queria aqui agradecer. Vereador Vermelho. Todas as manifestações. Vermelho, só um minutinho, vereador Tori, só para me concluir minha fala. Como um colega de comissão de saúde. Eu gostaria, sim, você deu a parte, mas eu queria concluir minha fala, porque é muito importante as pessoas que acompanharam esse trabalho, as pessoas que estiveram comigo visitando as unidades de saúde, sabem do propósito desse projeto. Quando nós temos por objetivo fazer com que nós precisamos ouvir o povo, precisamos ouvir a população. E esse projeto, com certeza, veio ao encontro com essa necessidade. Conversei muito com o vereador, líder de bancada, o vereador líder do partido, o vereador Rafa Zimbaldi aqui, no intuito da gente conduzir esse projeto de forma que ele pudesse ser constitucional e que ele não tivesse visto de iniciativa. Nesse sentido, nós trabalhamos para que o projeto pudesse ter essa conotação. Mas, conversando também com o vereador Rafa Zimbaldi, entendemos que a justificativa do Executivo também é uma justificativa também que nós temos que acatar. Com o compromisso que nós possamos, esse projeto retornar a esta casa e fazer aquilo que nós almejamos e que eu tenho certeza que o prefeito Jonas Donizete também quer para a cidade de Campinas e os vereadores desta casa também. Então, esse projeto vai voltar a esta casa com a importância que ele tem de nós fazermos com que essa votação seja aquela esperada pela população de Campinas. Senhor presidente, infelizmente, encerrou a sessão. 23 horas e 15 minutos, esgotado o prazo regimental, encerro a sessão, a 49ª sessão. Ficam os senhores parlamentares convocados para a próxima reunião, na próxima quarta-feira, 18 horas, 50ª sessão ordinária. Boa noite a todos os telespectadores, a todos os parlamentares envolvidos nesta ampla discussão democrática, nesta 49ª reunião ordinária. Encerrada a 49ª reunião ordinária, lembramos que amanhã às 9 horas acontece a audiência pública que discute 9 projetos de interesse para a cidade, ao vivo pelo canal 4 da NET. E às 10 horas, no plenarinho, o vereador André Von Zuben realiza reunião na Comissão de Ciência e Tecnologia. Lembramos ainda que na programação ao vivo da TV, os programas inéditos de amanhã, ao 12h15, o programa Em Pauta, com a jornalista Pamela Zanutello, entrevista ao vereador Zé Carlos, que vai contar um pouco sobre a sua vida parlamentar. E às 14 horas, no Conexão Regional, o jornalista Michael Bonissoni entrevista a cantora Bruna Volpe. Nós agradecemos a sua companhia, uma boa noite para você.